No princípio criou Deus os céus e a terra. Quanta riqueza de conhecimento nós temos neste versículo. Deus é tão sábio, o Espírito Santo é tão maravilhoso ao inspirar a palavra de Deus, que não haveria uma introdução melhor do que essa para todo o contexto bíblico. Quantas revelações, quantas afirmações que alimentam a nossa fé em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós estamos falando de um Deus que é criador. Gosto de enfatizar que Deus não é apenas criador. Deus é o único criador. Não há outro criador. Ninguém cria mais nada. As pessoas podem inventar. Para ser criador, precisa criar do nada. Agora, se eu crio algo de alguma coisa que já existe, não é criação, é invenção. Então, no máximo, o homem pode inventar alguma coisa. Graças a Deus que tem inventado muitas coisas boas. Mas criar do nada alguma coisa, esse só Deus. Além de ele ser o único criador, ele também é um ser incriado. Ou seja, além dele ser o único criador, ele é o único que não foi criado. Tudo isso nós vemos no primeiro versículo bíblico. Em Gênesis 1, nós vemos algumas respostas a respeito da criação. Quando, quem e o que. Quando? No princípio. Quem? Deus. O que? Os céus e a terra. Aqui estamos falando de uma declaração resumida de que tudo foi criado do nada por um Deus incriado e criador. Vocês sabem, eu sei que os cientistas têm oferecido várias teorias a respeito de sobre como o universo foi criado, como o universo veio à existência, e nós cremos pela fé, nós somos os únicos que crê pela fé a respeito da criação de Deus, uma vez que a ciência sempre vai tentar desviar essa ação maravilhosa, essa ação criadora, vai tentar desviar da pessoa de Deus. Até porque a maioria da ciência não acredita que haja um Deus. Quanto mais um Deus criador, quanto mais um Deus que seja único. Mas como diz Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós acreditamos que tudo que existe foi criado do nada. Acreditamos nisso pela fé. Acreditamos que tudo que existe foi criado do nada por um Deus incriado, o único que é criador, e tudo fez pela palavra, pela fé. Então Gênesis 1 é uma declaração de um resumo, enquanto o versículo 1 nos conta quem, quando e o que. A partir do versículo 2, a partir de Gênesis 1, 2, até o capítulo 2, versículo 25, vai nos contar o que e como. Então o que foi criado, os céus e a terra. Como? Vai explicar. Alguns anos atrás, os filósofos deram um nome para descrever um poder sobrenatural, inteligente, que devia ter criado o universo, não considerando ser uma pessoa, mas eles sabem que existe algo superior, eles sabem que existe algo que seja inteligente, que seja sobrenatural para criar aquilo que é natural. E eles deram um nome para isso de primeira causa, ou seja, a origem, ou seja, o princípio, ou seja, o Gênesis. Quando a Bíblia diz no princípio, está falando de origem. Gênesis significa exatamente isso, princípio. Então eles estavam tentando nominar algo que fosse o criador de todas as coisas, a primeira causa. Então eles elencaram algumas características, alguns atributos que esta coisa ou este algo deveria ter para ser considerado de fato a primeira causa de tudo. Por exemplo, esta primeira causa teria que ser infinita com relação à primeira causa do espaço. Então a primeira causa da existência de tudo tem que ser infinita, porque eles acreditam que o universo está expandindo. Em segundo lugar, esta primeira causa teria que ser eterna, falando com relação ao tempo. Então a primeira causa do tempo tem que ser eterna, porque o tempo não tem fim. Em terceiro lugar, esta primeira causa tem que ser onipotente.
a primeira causa do movimento perpétuo, porque a ciência comprova que tudo está em movimento constante. Tudo vibra, o universo inteiro se movimenta. Então, essa primeira causa deveria ser onipotente para controlar todo esse movimento perpetuamente, senão torna-se um caos. Esta primeira causa, em quarto lugar, teria que ser onipresente com relação a qualquer tipo de variedade, sem restrições alguma. Independente do que aconteça, em qualquer direção, esta primeira causa tem que estar lá, tem que ser onipresente. Em quinto lugar, esta primeira causa tem que ser onisciente. O que eles chamam de primeira causa para a complexidade infinita. Porque quantos fenômenos não ocorrem no decorrer dos anos, dos séculos? E quem criou todas essas coisas tem que ter a onisciência de tudo isso. Porque a onisciência não é apenas conhecer tudo. A onisciência possui nela presciência, que é de saber o que vai acontecer antes de que aconteça. Então essa primeira causa precisa ser onisciente. Esta primeira causa precisa ser pessoal. A primeira causa de tudo com relação à consciência precisa ser pessoal. Quem criou a consciência precisa ser pessoal. Esse é o sentido da coisa. Então não pode ser qualquer coisa, não pode ser algo, tem que ser pessoal. Quem criou a consciência precisa ter consciência. Quem criou a primeira causa precisa ter também a característica de ser emocional. A primeira causa dos sentimentos precisa ter também essa característica de ser emocional. A primeira causa, eles ainda estão dizendo, precisa ser volitiva. A primeira causa da vontade precisa ser volitiva, ou seja, quem criou a vontade precisava ter o poder de tomar decisões, também de ter vontade, de ter criado porque teve vontade de criar. A primeira causa precisaria de ser moral, a primeira causa dos valores éticos, porque nós vamos ver a ética em tudo, em todos os tempos, em todas as coisas. Então a primeira causa de tudo teria que ser moral. A primeira causa teria que ser espiritual, porque estaria criando um universo, seria a causa de um universo que, no decorrer do tempo, mostraria valores religiosos. Então ela teria que ser espiritual. A primeira causa de tudo teria que ser estética. Primeira causa da beleza. Então ela teria que ser estética. A primeira causa de tudo teria que ser santa, porque vai falar da primeira causa da justiça. Então está falando de retidão. A primeira causa deveria ser justa. Está falando de integridade. A primeira causa teria que ser amorosa. Está falando deste sentimento que nós conheceríamos. E por fim, a 15ª característica da primeira causa de tudo, segundo os filósofos, deveria ser viva. A primeira causa da vida deveria ser viva. Então hoje existe espaço, existe tempo, existe um movimento perpétuo, existe variedades e restrições, existe complexidade infinita, existe consciência, existe sentimento, existe vontade, existe valor ético, existe valor religioso, existe beleza, existe justiça, existe integridade, existe amor, existe vida. Tudo isso teve uma causa. Mas se nós olharmos para esse livro, que na sua introdução diz, no princípio criou Deus. Esta palavrinha, este pronome que a humanidade, que a ciência, que a filosofia tem temor em pronunciar. Quando a Bíblia diz assim, veja que o versículo não está escrito assim, no princípio foram criados os céus e a terra. Ficaria vago. Quem criou? Como surgiu? Não. Aí está indicando o autor. E se nós olharmos as 15 características da primeira causa, a primeira causa precisa tê-las todas, para que ela realmente seja a primeira causa da criação de tudo. Ela não pode ter apenas 7 de 15 características. Ela não pode ter 14 de 15 características. A primeira causa, para ser a primeira causa, precisa ter as 15 características. E a quem nós podemos atribuir ser infinito? A quem nós atribuímos ser eterno? A quem nós atribuímos ser onipotente? Numa pessoa só. A quem nós atribuímos ser onipresente? A quem nós atribuímos ser onisciente? A quem nós atribuímos ser pessoal, emocional,
volitivo, a quem podemos atribuir ser moral, ser espiritual, ser estético, ser santo, ser justo, ser amoroso e ser vivo. Quando lemos o livro dos livros, que começa dizendo que ele foi quem criou, então eu posso começar a questionar: será que foi ele? Será que esse livro realmente está dizendo uma verdade? Porque a primeira causa precisa ter algumas características. Então nós vamos desfolhando esse livro e nós vamos vendo que todas essas características estão nele. Deus é a primeira causa de tudo. Deus é a primeira causa de tudo. E aqui nós temos uma informação maravilhosa. Porque se ele é a primeira causa de tudo, tudo vai ficar bem. Porque ele é perfeito. Mesmo que as coisas possam estar variando sem restrições, mesmo que a complexidade possa ser infinita, mesmo que o movimento possa ser perpétuo, não significa que haja algum descontrole. Nós temos um Deus que é a causa primordial de tudo. Um Deus que criou todas as coisas e continua controlando todas essas mesmas coisas. É uma declaração de resumo, mas é também uma declaração de refutação. Você já ouviu falar que há quem diga que não há Deus, o ateísmo? Você já ouviu falar que existem vários deuses, politeísmo? Você já ouviu falar do panteísmo, que significa que Deus é a natureza e a natureza é Deus, e Deus está na natureza e a natureza está em Deus? Você já ouviu falar do evolucionismo, da teoria da grande explosão, o Big Bang, que o universo foi criado pela explosão de uma grande bola de massa condensada e agora está tudo como está, porque aquela explosão fez isso? Você já ouviu falar do materialismo? A matéria é por si mesma. Você já ouviu falar do existencialismo? As coisas existem porque existem. Gênesis 1:1 refuta tudo isso. Porque ao ateísmo, Gênesis 1:1 diz: há um Deus, enquanto o ateísmo diz: não há Deus. Gênesis 1:1 diz ao politeísmo: há somente um Deus. Esse mesmo texto diz ao panteísmo que Deus independe da sua criação. Deus não precisa da natureza para ele ser quem ele é. Ao evolucionismo, esse texto diz que Deus foi quem criou todas as coisas. Ao materialismo, esse texto diz que Deus foi quem criou a matéria. Ao existencialismo, esse texto diz que Deus criou propósitos. E aqui, meus irmãos, é uma parte que nos cabe muito bem, porque graças a Deus pela fé entendemos, então, como diz Hebreus 11:3, que tudo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, mas pela fé entendemos que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Mas quando nós estamos falando de nada, estamos falando de algum tipo de substância ou de matéria. Mas esta criação, quando diz do nada, não quer dizer que não havia um propósito nisso. Abram a Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Esse texto, seu contexto, está falando de Jesus Cristo. E de Jesus Cristo, versículo 15 já está dizendo qual é a imagem do Deus invisível, porque a primeira causa precisaria ter estética, não é a primeira causa da beleza. Aqui está dizendo Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam dominações, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Glória a Deus. Quando fala que tudo foi criado por ele, então está dizendo que ele é a origem, que ele é o criador. Mas quando diz foi criado para ele, está dizendo que aqui é um propósito. Tudo que
foi criado com um propósito. Houve uma vontade. Deus quis fazer e fez em Cristo, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. E o versículo 17 diz que ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por ele. Aqui está dizendo que ele é antes do que criou, e tudo que ele criou subsiste por ele. É ele que sustenta. Está dizendo que é ele que está no controle. Por conta disso, de ele ser quem ele é, de ele ter feito o que fez, nada absolutamente pode nos separar do seu amor. Porque qualquer coisa que nós categorizarmos, essas coisas que poderiam ser ameaças para nos separar do seu amor, são absolutamente suas criações. Ele controla as criaturas e por elas não é controlado. Então nada absolutamente pode nos separar do seu amor, porque quando ele criou todas as coisas, ele criou com um propósito. E o propósito de ele ter criado certamente não foi nos separar dele. Tudo que ele fez para nos atrair a ele. Se nós olharmos para o universo, que é o grande mistério, que é a grande curiosidade da humanidade, se existem outros planetas habitados, se existe vida fora da Terra, há quem diga é um grande desperdício se não houver vida em outro planeta. É um grande desperdício da criação se só o planeta Terra houver vida, meus irmãos. Nós aprendemos que para onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos. Nós entendemos que há uma humanidade apenas criada e Deus a criou para salvá-la. Deus a criou para possuí-la. Deus a criou para habitar com ela e ela com ele. É disso que nós aprendemos nesse santo livro, que nos prova por A mais B que ele é a primeira causa, que a filosofia chama de primeira causa. E aqui nós estamos vendo o que esse livro fala a respeito do universo. O que esse livro está falando a respeito daquele grande espaço que é insondável e que o homem quer de qualquer forma conquistar alguma coisa lá fora. O que a Bíblia diz a respeito deste céu? A Bíblia diz que vai chegar um tempo que o Criador deste universo vai pegar esse universo e vai enrolá-lo como se enrola um pergaminho. E acabou o fim da história. E vai colocar nos seus arquivos e dará início a uma nova fase da existência. É isso que nós aprendemos nesse livro. Tudo está no controle da sua onipotente mão. Você pode abrir no livro do Apocalipse, uma vez que iniciamos no começo, vamos terminar no fim. E como eu falei, se foi ele quem tudo começou, vai acabar bem. Capítulo 4 do livro do Apocalipse diz, o último versículo, esse livro está dizendo que João, na ilha de Patmos, nos seus 96 anos de idade, teve um arrebatamento aos céus. Versículo 2, ele teve um arrebatamento. E lá no céu ele começou a ver os seres angelicais. E a Bíblia diz que esses seres estavam adorando ao Deus Criador. Esses seres estavam adorando ao único Deus. Esses seres estavam louvando ao Senhor. No versículo 8, eles estavam dizendo que esse Deus é santo. É o que a filosofia diz a primeira causa teria que ser santa. No versículo 8, eles estão dizendo que esse Deus deveria ser o Todo-Poderoso, ou seja, onipotente. Eles diziam também que a primeira causa deveria ser onipotente. E eles estão dizendo que ele que era, que é e que há de vir, está falando de eternidade. E eles estavam falando que a primeira causa deveria ser eterna. No versículo 11, cantando, eles dizem, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja Deus. Aqui está dizendo, Deus
teve vontade de fazer o que fez. E agora todas essas coisas que ele fez são, ou seja, tempo presente, são. Amanhã continuarão sendo, depois de amanhã continuarão sendo, são, ele as sustenta. A Bíblia diz lá em Colossenses, onde lemos que as coisas subsistem por ele é que sustenta todas as coisas. Se Deus sustenta o universo, se quem sustenta o universo é a vida, se quem sustenta o universo não tem fim, se quem sustenta o universo é incriado, se quem sustenta o universo é único, se quem sustenta o universo é eterno, se quem sustenta o universo é onipotente, e tudo que ele fez porque ele quis, e tudo que ele fez é ele que sustenta. Então acalma o teu coração, porque ele cuida de você também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não se desespere. Ele criou, então ele é dono. Aleluia. Tudo é dele. Ele criou, nele foi criado por ele e para ele. Com propósito. Você foi criado com um propósito. Você faz parte da criação desse Deus que é único. Deus te chamou com um propósito. Você nasceu porque há um propósito. Você está aqui nessa noite porque há um propósito. Não, o universo não está andando a esmo. As coisas não estão sem controle. Existe um movimento perpétuo. Existe uma variedade sem restrição. Existe uma complexidade infinita. Para mim e para você. Não para o Criador de tudo isso. Então fica tranquilo. Fica calmo. Tudo vai acabar bem, porque quem tudo começou tudo bem. Fique em paz, calma o teu coração, alegre-se no Senhor, alegre-se no Deus da tua salvação, confia no Senhor, entrega a Ele os teus caminhos, lança sobre Ele a tua ansiedade, creia, é só nele, porque só existe Ele, e Ele já abriu o nosso coração para esse entendimento. No princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja Deus. E destes céus e desta terra um dia vai passar, mas a palavra desse Deus permanecerá. A promessa para mim e para você é de vida eterna. A promessa para mim e para você é de cuidado eterno. A promessa para mim e para você é de amor eterno. A promessa para